Olá novamente, o meu nome é Zélia Freitas e estas são as Enough Talks. Começámos 2021 à conversa com o nosso colega João Jorge Silva, da Great Hotels of the World, e falámos sobre o investimento em tecnologia no setor hoteleiro. E hoje vamos tentar perceber como está afinal Portugal nesta área. João, então, passando para aquilo que é esse global da tua experiência, essa tua visão, porque, como tu referiste bem, conheces muita gente, tens certamente uma noção de como é que está o país, essencialmente o país, porque lá fora, bom, cada realidade é uma realidade e teríamos que ter mais uns quantos episódios para falar sobre isso. Restringindo-nos aqui ao nosso país, como é que estão as unidades hoteleiras, como é que as empresas estão? Eu vou arriscar a dizer o tema sobreviver. Sim, acho que tu já disseste tudo. Respondeste à tua própria pergunta. As empresas estão a sobreviver, os hotéis estão a sobreviver. Eu acho que eu não tenho uma experiência de vida de hotelaria como têm muitos colegas nossos e muitos amigos nossos. Eu não trabalho em hotelaria propriamente dita neste momento, como tu sabes, estou a trabalhar numa empresa tecnológica que é parceira de muitos hotéis e por isso contacto com muitos hotéis, tanto em Portugal como na Europa. E é bom para sentir aqui o pulso de como as coisas estão a acontecer. E tu disseste tudo, ou seja, estamos a sobreviver, nós estamos a atravessar, isto é a minha opinião pessoal, que vale o que vale, mas é assim, nós estamos a atravessar provavelmente a maior crise de sempre em termos turísticos. Uma coisa foi aquelas crises do passado, nós devagarinho fomos um bocadinho prevendo o que é que iria acontecer e fomos parando para o que iria acontecer. E as crises financeiras não afetam todos os países ao mesmo tempo e da mesma forma, portanto há sempre uns que acabam por compensar os outros e vai-se mais ou menos claro. Tu sabes, já tiraste ilações de outras anteriores, já sabes como reagir, ou seja, consegues ter aqui algumas ideias para tentar que essa crise tenha o menor impacto possível na tua vida e na tua vida profissional. E podes fazer outras coisas, não é? Portanto, se há um mercado que foi abaixo, podes atacar outros, tu podes agir, não é? E atualmente não podemos agir. Neste momento é tudo uma incerteza enorme, ou seja, ninguém consegue ir buscar boas práticas a outros sítios, porque estamos todos a atravessar o mesmo, não sabemos quando é que isto vai acontecer, não há ninguém que esteja já tipo 2 ou 3 passos à frente de nós para começarmos a tirar ideias como é que as coisas podem se processar, enfim. Estamos todos a andar um bocadinho com uma venda nos olhos, não é? Que é assim que se diz, e estamos a sobreviver, que é muito complicado e eu vejo colegas nossos e amigos nossos até, com unidades hoteleiras que estão a passar sérias dificuldades, quando nós há um ano atrás estávamos numa fase fantástica do setor, haviam hotéis a abrir em Portugal quase mensalmente, ou diria até às vezes semanalmente, e de repente é triste, é muito triste, porque nós todos sentimos aquela falta daquela adrenalina da indústria do turismo, das viagens, dos hotéis a mexer, dos lobbies cheios de gente, das ruas com turistas, enfim. E pronto, e Portugal, felizmente ou infelizmente, neste momento infelizmente, vive muito disso e o turismo tem um impacto determinante na nossa dinâmica económica, não é? E acabamos por todos, direto ou indiretamente, sofrer, porque não é só o hotel que sofre, se o hotel não está fechado, os fornecedores também não trabalham, ou seja, os colaboradores dos hotéis, os colaboradores dos fornecedores, enfim, isto é tudo uma rede que está ligada. Porque ninguém se lembra muitas vezes de tudo o que está por trás daquela estrutura física que está fechada. Exatamente, uma série de empresas trabalham para aquelas unidades que acabam todas por ser afetadas de alguma maneira. E é muito complicado, eu acho, é complicado, é triste, essencialmente é triste. Eu sinto que estamos aqui a viver todos uma fase de impotência, porque ninguém consegue fazer nada. Acho que essa é a melhor palavra para representar aquilo que as pessoas sentem. Acho que não conseguimos, não temos os apoios que merecíamos que tivéssemos, porque acho que, sinceramente, o turismo que foi tão importante nos últimos anos para conseguir tirar o país da crise que teve, a última crise que teve, e de catapultar o país para as boas notícias a nível mundial, neste momento acho que este setor merecia claramente um apoio totalmente diferente, sem pôr em causa todos os outros setores, que todos merecem o seu apoio e todos têm que ser ajudados, mas o turismo em particular, por ter sido tão determinante nos últimos tempos. Quando eu digo turismo, digo restauração também, porque a restauração é claramente faz parte, obviamente, um dos grandes braços do setor turístico. E acho que merecia um tratamento, não digo especial, mas pelo menos um bocadinho
com mais Sim, depois tens respeito. todas as outras atividades complementares, não é? Porque tens guias turísticos, tens empresas de Sim, sim, sim. transportes, portanto, depois há aqui um leque de outras atividades que estavam aqui aglomeradas à volta da hotelaria, que foram crescendo e que foram dando trabalho a muita gente e que de repente, pronto, estão obviamente completamente fechadas. Nós não estamos a ser devidamente tratados com o respeito que é merecido e tendo em conta tudo aquilo que a indústria produz em termos de riqueza nacional. Mas isto é a minha opinião pessoal. E achas que, agora aqui um bocadinho de provocação, se calhar para quem nos está a ouvir, que estes últimos anos, em 2018, 2019, que foram anos, enfim, gloriosos, achas que houve uma correta gestão que agora permitisse aguentar esta pandemia com um bocadinho mais de tranquilidade? Obviamente estamos com muitos meses e mais os que virão, portanto ninguém estava preparado para isto, mas achas que as pessoas se precipitaram um bocadinho quando perceberam que o turismo poderia ser a porta aberta para crescer, para ganhar dinheiro, e que se foram feitos investimentos com um pouco cálculo de risco? Não sei, tenho alguma dificuldade em responder a isso porque também não tenho os dados exatos na minha mão para poder dizer. Agora é assim, eu sendo um bocadinho mais genérico, eu nunca concordei com aqueles que diziam que já havia turismo a mais. Não, houve uma altura que havia-se muito essa questão, já há turismo a mais, já há unidades hoteleiras a mais, e principalmente estamos a falar de Lisboa, essencialmente, já há unidades hoteleiras a mais, já se vive demasiado de turismo. Enfim, o turismo em qualquer país do mundo acaba por ser uma fonte de riqueza muito boa e eu não tenho dúvidas nenhumas que quando as pessoas todas viverem um bocadinho melhor à custa do turismo e sentirem na pele, não vão dizer que existem turistas a mais. Obviamente, o que eu acho é que o turismo e os investimentos que são feitos em turismo têm que ser feitos, obviamente mantendo aqui determinados parâmetros, chamemos assim, para também para assegurar que dá para todos, entre aspas, e que também não há ninguém que saia prejudicado por se querer investir no turismo. Ou seja, eu acho que se deve investir no turismo porque estamos a investir em riqueza, mas também, ao mesmo tempo, também deve-se ter aqui em conta uma componente social para, muitas vezes, aqueles que se dizem que são obrigados a sair das grandes cidades por causa do turismo, por causa dos investimentos que são feitos. Enfim, isso também não deve ser completamente descurado e deve-se ter em conta porque é importante tentar conciliar, e aqui falo das grandes cidades, e estou a falar se calhar de Lisboa e do Porto, ao fim e ao cabo, nós não queremos uma Baixa de Lisboa só com hotéis e só com turistas, já temos que arranjar a maneira de tentar conciliar quem é o turismo e quem lá vive para que haja aqui uma economia Sustentável. sustentável para toda a gente. E também para não chegarmos depois agora a estas situações que chegamos agora e de repente os hotéis estão todos fechados e então acabamos Sim, por... na realidade é injusto fazermos esta análise com base na pandemia atual, porque lá está, não é decorrente de uma crise financeira ou de algo que tínhamos feito mal e, portanto, esta crise pandémica não é justa para ninguém. Mas acho que, no geral, se responder à tua pergunta, eu acho que os investimentos, eu calculo que toda a gente que fez investimentos em hotelaria os fez de uma maneira calculada, chamemos assim, e com indicadores que permitiam que esses investimentos fossem feitos e com segurança. Eu concordo contigo se estivermos a falar das grandes unidades hoteleiras ou dos grupos hoteleiros ou daqueles que tiveram, perdão-me o termo, mas a inteligência de se basearem em pessoas que conhecem o setor e nos dados que tu bem referes. Mas depois existe todo um outro mundo de unidades hoteleiras e atividades paralelas que, em muitos dos casos, foram só porque, de repente, quiseram criar o posto de trabalho, não é? E tenho aqui alguma dúvida e acompanhei alguns projetos que me pareceu muito pouco calculados. Mas deixemos-nos de falar do passado. Vamos tentar trazer aqui alguma visão, alguma esperança para este 2021 que se inicia. O que é que tu, da tua experiência e das unidades que atualmente acompanhas, na Great Hotels of the World, as unidades hoteleiras estão efetivamente paradas, hibernadas, ou estão a aproveitar todo este enquadramento para se focarem no investimento, no futuro e criar uma estrutura, estarem preparados para quando tudo isto voltar ao ativo? Vamos lá ver, aquilo que eu tenho acompanhado e aquilo com que eu tenho falado, existe um bocadinho cenários para todos os gostos, mas claramente não aquele que se diz que as empresas estão a aproveitar para investir e para se modernizar, não é claramente aquilo que tu mais ouves quando falas com os hotéis.
A experiência que eu tenho, a sensação que eu tenho é que neste momento existe uma prioridade muito grande que é pagar salários, ponto final. E tentar ao máximo aguentar as equipas que se têm e cumprir com as obrigações que têm que ter, porque independentemente de todos os apoios que têm tido dos Estados, dos diferentes Estados com quem eu falo, tenho unidades em diferentes países, o objetivo principal é tentar sobreviver, basicamente é isso. Obviamente existem unidades mais folgadas que outras, pela sua estrutura, por pertencerem a grupos muito grandes, por, enfim, tentarem investir ou se modernizar, e alguns aproveitam, sei lá, exemplos de reestruturações, de remodelações, aliás, de algum investimento em tecnologia, quando preparar para fazer algumas alterações que têm que ser feitas, alguns switches de sistemas, de ferramentas, enfim. Mas, para te ser honesto, e aquilo de acordo com aquilo que eu tenho ouvido, não há muitas com esse pensamento, porque neste momento o foco é a sobrevivência e é tentar assegurar que os seus trabalhadores todos e, consequentemente, as suas famílias não saiam ainda mais prejudicadas do que já estão isto acabar. Não sei, porque é aquilo que nós já dissemos há bocado, ou seja, ninguém sabe muito bem quando é que isto vai acabar. Neste momento temos aqui uma luz ao fundo do túnel, já vamos ter vacinas, já as coisas vão começar a melhorar e as pessoas naturalmente ganham aqui outra fé e outra esperança. Mas no geral ainda está tudo um bocado a tentar perceber como é que vai sair desta, e quando se perceberem realmente que existe aquela luz ao fundo do túnel, aí sim, eu acho que podem se libertar um bocadinho mais desta pressão e aí ter uma visão mais de futuro e tentar preparar as unidades para o futuro. Embora nós, na Great Hotels of the World e na Guest Centric, do qual a Great Hotels faz parte, temos muito o trabalho de sensibilizar e de falar com os nossos clientes e de lhes ajudar a preparar para o futuro. Ou seja, tanto na parte da Great Hotels, em termos de marketing, PR, MICE, enfim, que são as áreas que nós trabalhamos bastante, e GDS, como na Guest Centric, em termos de sistemas, falar com eles, perguntar se têm as ferramentas adequadas, isto com potenciais parceiros, não sejam nossos, mas tentar-lhes fazer aqui um papel de consultoria, digamos assim, e lhes ajudar a estarem realmente preparados para o futuro, porque, vamos lá ver, isto vai acabar algum dia, ou se não acabar em definitivo, se há indústria que nunca irá morrer, é a indústria do turismo e a indústria da hotelaria. Isto é a minha opinião. Até porque estamos todos ansiosos para poder voltar a viajar. Estamos todos ansiosos por voltar a viajar. Viajar, eu diria quase que é uma necessidade fisiológica. As pessoas precisam de o fazer para sobreviver. Uma questão mental e depois, em muitos casos, uma questão mesmo, uma necessidade profissional, são obrigados a fazê-lo. Mas, tirando a questão profissional, eu diria que as pessoas de viajar é uma necessidade fisiológica e de férias é uma necessidade fisiológica. As pessoas têm que o fazer e estão sedentas de o fazer. Agora, obviamente, ninguém quer fazer sem ter certeza que vai fazê-lo nas condições de segurança corretas, adequadas. Por isso nós vamos voltar. Se me perguntares, e tal, e os hotéis vão estar todos preparados, os hotéis vão continuar todos abertos com o mesmo nível de serviço, não sei, e sinceramente, aliás, tenho muitas dúvidas que todos eles sobrevivam e que aguentem passar por este cabo das tormentas. Agora, acho que, e nós neste momento, em termos de Guest Centric e de Great Hotels, estamos muito a fazer esse trabalho, de ajudar, daquilo que nos é possível, ajudar os nossos parceiros, e mesmo que não sejam nossos parceiros, potenciais parceiros no futuro, a estarem preparados para esse momento, porque esse momento vai aparecer. Se é daqui a um mês, 2, 3, daqui a um ano, não sei, ainda é cedo para dizer isso, mas vai aparecer, e acho que aí os hotéis que estiverem melhor preparados terão, obviamente, claras vantagens em relação aos outros. Nós, quando falamos de investimento, obviamente que a primeira palavra que nos vem à cabeça é dinheiro. E é verdade, qualquer que seja a alteração que se faça, existe sempre um custo mais elevado ou menos elevado, mas há alguns que são, digamos que, suportáveis, porque para nós fazermos aqui, chamemos-lhe uma transformação digital, porque passa muito por aqui, a questão do investimento, à parte daquilo que possam ser renovações físicas das unidades hoteleiras ou criação de novos produtos. Hoje em dia, o mercado obriga a que tudo isto tenha uma base digital. E esta transformação digital, antes de chegarmos àquela parte do investimento financeiro, e que temos que ser honestos, não é barata, tem que haver por trás toda uma definição de processos e procedimentos, como referimos há pouco,
mas também de mindset, de recursos humanos, de formação, esses mesmos recursos. E, portanto, há aqui todo um trabalho que, se calhar, podíamos aproveitar para o fazer neste período de menos trabalho. Sim, eu estou completamente de acordo contigo. E é isso que nós enquanto parceiros de muitas unidades, é essa a mensagem que nós passamos. Ou seja, não é tentar não estar parados, ou seja, nós temos que investir, e seja em tecnologia, seja em formação pessoal, porque por muito seja muito difícil aguentá-los, entre aspas, nós temos de tentar manter as nossas equipas de... Deixa-me fazer um parênteses nisso que estás a dizer, porque acho que é uma boa dica e que acho que não foi divulgado o suficiente. Mas existem imensas formações online específicas para os vários setores de atividade que são gratuitas e que as pessoas podem fazê-lo no conforto da sua casa ou no local de trabalho, sem qualquer tipo de risco e sem investimento por parte das unidades hoteleiras ou das empresas Eu próprio ligadas ao tenho setor. aproveitado e feito isso. Tenho algumas coisas que me interessam, até mesmo de empresas concorrentes, entre aspas, à nossa. Ouço muito para tentar absorver aqui alguma informação, porque acho que também depois acaba por nos ajudar aqui a todos. Sim, e para além das formações, e tens imensas que as próprias faculdades e escolas estão a promover de forma gratuita, tens depois o trabalho que, como tu fazes, e nós também fazemos, e muitos dos nossos parceiros estão a fazê-lo. Esta consultoria que nós acabamos por dar de uma forma, digamos que praticamente gratuita, seria provavelmente uma boa altura para as pessoas procurarem players no mercado que os possam ajudar nesta fase de planeamento, para que então, quando for o momento certo, possam pensar em fazer um investimento financeiro. Sim, sim. Ao contrário, não funciona. Não vale a pena fazer investimento financeiro e depois fazer a transformação digital dentro da empresa. Sim, sim, estou completamente de acordo contigo. Ou seja, este é o momento para isso. E como eu te disse há pouco, quem tiver essa capacidade e essa visão de o fazer, e possibilidade também, porque sabemos que nem... E tem que haver aqui alguma possibilidade também financeira, e sabemos que às vezes não é fácil no meio deste caos que as empresas estão a atravessar. Quem tiver essa possibilidade e quem tiver essa visão, que também é preciso, e os líderes das empresas têm muito essa obrigação, ou seja, neste momento em que o mundo está todo caótico, têm que tentar manter aqui alguma sobriedade e tentar motivar as equipas e aguentá-las, digamos assim. Eu acho que tipo, nunca um líder de uma empresa foi tão importante como é hoje. Os grandes líderes identificam-se nas grandes crises. Claro, exatamente. Isso, a nossa história toda, a história mundial, diz-nos isso. E neste caso, ou seja, é preciso ter essa visão, que eu por acaso tenho a sorte, como eu tenho, da minha empresa por qual eu trabalho, que ter essa visão de investir, e além do investimento financeiro que é preciso fazer nas unidades e nos edifícios, chamemos em si, é determinante mais do que nunca também investir no capital humano das empresas, porque as empresas sem as pessoas não são nada. Dizendo isto assim um bocadinho de uma maneira muito leviana, mas é verdade, as empresas sem as pessoas não valem rigorosamente nada. E esta é a altura ideal, mais do que nunca, para se ter essa capacidade de visão e de investir nas pessoas e de lhes dar motivação, porque as pessoas também estão assustadas. Toda a gente está assustada com o futuro, toda a gente está assustada com o seu posto, com o seu posto de trabalho, se aguenta, se não aguenta, enfim, é humano. Perfeitamente, gera ansiedade, gera uma série de coisas, e os líderes das empresas têm aqui, nesta altura, uma obrigação reforçada de investir nas pessoas. Se tiverem a possibilidade de o fazer, porque eu sei que há muitos que não conseguem, mas se tiverem, até para lhes transmitir uma coisa que para mim é fundamental no seu desenvolvimento, que é a confiança. As pessoas têm que sentir confiança no seu trabalho, e que quem gera a empresa, os hotéis, ou a empresa qualquer que seja, que confia naquela pessoa para trabalhar. E as pessoas têm outra motivação completamente. Eu não sei se tu concordas que os empresários em geral, mas pronto, falando aqui da hotelaria, acabam sempre por ser muito reativos. Nós vamos reagindo à medida que os desafios nos vão sendo colocados. Será a altura de invertermos aqui o pensamento e fazermos essa mudança de mindset, para que desta vez consigamos preparar-nos para depois, para o desafio que vem a seguir? Porque vão vir desafios.
o cliente vai vir com novas características, o mercado vai-nos apresentar novos desafios e, portanto, vai ser diferente daquilo que tem sido nos últimos anos. O que é que tu achas que eles devem ter em conta para tentar planear o melhor possível? Obviamente, depois cada um gerindo o seu budget conforme for possível, mas o que é que se pode ter em conta neste planeamento? Olha, eu gostava de concordar contigo no sentido de que isto aqui, este momento, podia servir para que as pessoas mudassem um bocadinho o mindset, como tu próprio disseste, e que aprendêssemos todos de uma maneira ou de outra para fazer as coisas de uma maneira diferente no futuro. Isso era ótimo que acontecesse. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas que isso aconteça, essencialmente nós, os portugueses, acabamos por normalmente depois dizemos sempre que sim, que isso vai acontecer, mas depois, no final de contas, acabamos por entrar outra vez no mesmo rol. Calúnias, não digas isso de nós. Eu não digo, mas e não digo isto com nenhum desprestígio, porque eu tenho muito orgulho no país onde nasci e onde vivo. Mas é um bocadinho assim, faz parte da nossa cultura. Nós somos uma cultura, por si só, muito reativa. E aí acho que podíamos aprender um bocadinho mais com os nórdicos, Mas é difícil, porque, como tu disseste bem, há muitos empresários que neste momento têm todas as suas energias focadas em pagar vencimentos. Sim, e eu percebo isso naturalmente e também tiro o chapéu nesse aspecto, porque ao fim e ao cabo acabam por estar a dar prioridade àquilo que é o capital humano da empresa, que, como eu disse há bocado e volto a dizer, é o principal ativo que as empresas podem ter, são as pessoas que lá trabalham. E enquanto houver um líder de uma empresa que dê prioridade a isso, é sinal que afinal estamos num caminho certo. Não é assim tão mal. Eu, felizmente, tenho o prazer de conhecer muitos líderes, porque podemos chamar-lhes assim, que estão a fazer um verdadeiro esforço para continuar com os seus recursos e para tentar que eles tenham que atravessem esta situação pandémica da forma mais tranquila possível, mas efetivamente não está a ser fácil. Mas então, em que é que os podemos ajudar, João? Estamos a falar dos hoteleiros, concretamente dos hoteleiros em termos de futuro. Eu acho que as pessoas essencialmente eu disse isso há bocado e volto a dizer, viajar é uma necessidade fisiológica e as pessoas vão ter que voltar a fazer, umas por lazer e outras por... Portanto, há esperança e disso não há dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Pronto. Qual é a palavra que eu acho que vai ter que entrar no vocabulário da hotelaria que antigamente não entrava, que é a segurança. E as pessoas vão olhar para as viagens, ao fim e ao cabo, de uma maneira diferente do que olhavam antes do Covid. Ou seja, as pessoas querem voltar a viajar, eu próprio vou querer fazer isso, quero fazê-lo tanto profissionalmente como em família, vou querer fazê-lo. Agora, obviamente, vou ter em atenção o fator de segurança para o sítio onde eu vou, que antigamente, se calhar, não dava tanto valor. E agora vou olhar para a unidade para onde vou olhar para a envolvente onde vou estar, enfim, vou ter uma série de requisitos novos que eu vou usá-los para escolher o meu destino e o hotel onde me vou alojar, que antigamente não lhes dava tanto valor. Eu acho que, essencialmente, a segurança dos sítios, o contacto humano das equipas dos hotéis, neste caso, com os clientes. As pessoas querem isso, ou seja, as pessoas querem ter uma atenção mais especial, ou seja, querem que os hotéis... Eu não acredito muito, faço aqui um pequeno parênteses, quando aqui há uns meses houve uma série de hotéis que promoveram o check-in automático, promoveram uma série de serviços dentro do hotel, mas onde não havia qualquer contacto físico, ou seja, tentou-se trabalhar muito isso para contrariar aqui a questão do Covid, que eu percebo e faz todo sentido, mas tentou-se criar uma série de mecanismos em determinadas unidades para evitar ao máximo o contacto físico entre os clientes e os colaboradores. Eu percebo isso perfeitamente, estamos numa altura excepcional e que as pessoas possam ter isso em conta. Agora, isso é completamente distorcido daquilo que é a essência da hotelaria. E a essência da hotelaria é uma essência humana, digamos assim, é uma essência de relações humanas, do contacto do recepcionista com a pessoa que chega, com a pessoa do restaurante, ou seja, e isso, por muito que nós queiramos, não pode deixar de existir. Existe uma série de questões aliadas ao fator segurança que vão ter que ser precavidas. Agora, eu não acredito naqueles hotéis, e já tive em hotéis mesmo antes do Covid, onde o check-in automático, onde pronto, todos muito high-tech, que eu também gosto, porque também gosto de experimentar, mas, ou seja, em Portugal, por acaso, não há muitos. Há um ou dois que me lembro. Mas tirando isso, as pessoas que vão ao hotel gostam da relação humana com as pessoas que lá trabalham e é isso que os faz voltar, é isso que os faz sentir em casa.
Aliás, deves conhecer aquele projeto que foi feito no Japão, com os robôs e os dinossauros, aquilo Sim. rapidamente pode ser o futuro, mas Aqui, ainda não é. aqui na Europa e Não, mas pessoalmente. mesmo no Japão aquilo acabou por fechar porque não. É o que eu estava a dizer, é que, na minha opinião pessoal, é completamente É contra a natura. contra a natura, daquilo que é a hotelaria, daquilo que é. Porque eu que frequento muitos hotéis, até essencialmente por questões profissionais, eu gosto de falar com as pessoas que lá estão, eu gosto de meter, talvez seja um bocadinho pela minha natureza profissional, não é? Mas gosto de meter conversa com o recepcionista, gosto de falar sobre algumas coisas, gosto de falar com a pessoa do bar, enfim. E eu acho que isso é difícil que acabe por completo. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. Por isso, acho que, voltando à tua pergunta, o que é que os hotéis têm que fazer? Acho que têm que manter esta relação, obviamente, mas tendo aqui um novo conceito, que é o conceito de segurança, que antigamente não se valorizava tanto e que agora determina que que as pessoas vão sempre ter em conta ao se relacionarem ao hotel. Portanto, se calhar, evitando aqui o investimento financeiro, porque não é de todo o momento, é olharem para dentro e tentarem reestruturar-se, definindo os processos de uma outra forma, com uma nova visão, porque na realidade, quando surgiu o Covid e quando os hotéis reabriram, foi o caos, não é? E, portanto, aplicar tudo o que fossem medidas de proteção que pudessem existir para tornar o espaço mais seguro Era possível. tudo novo, estava tudo a correr um bocadinho contra o tempo. Exatamente. Queria tudo aproveitar os meses verão. de verão, pouco tempo que havia, enfim. E, portanto, aquilo que tu achas é que nós não vamos precisar daquilo tudo, mas vamos precisar de alguma coisa e, portanto, podemos aproveitar para repensar isso, não é? Sim, sim, mas por outro lado também vamos precisar muito pode parecer um contrassenso, mas vamos precisar muito da relação humana, ou seja, as pessoas precisam também de falar com alguém, precisam de ver as caras, precisam e ainda mais após um período onde teve tanta gente confinada, isto psicologicamente dá cabo da cabeça de muita gente. Nós não nascemos para estar confinados. Muito menos os hoteleiros. Muito menos os hoteleiros, muito menos nós, os países do sul da Europa, enfim, nada disto. Isto não tem nada a ver connosco. Ou seja, nós vamos precisar de socializar, vamos precisar de ver pessoas, vamos precisar de conversar, acho que Isto é uma oportunidade. isto é uma oportunidade. E aí, mais uma vez, volta atrás àquilo que eu dizia, ou seja, o capital humano dos hotéis é claramente a chave de sucesso para isto correr bem ou isto correr mal. Porque é aí que vai estar o fator crítico. Por isso Então, é que eu acho que os hoteleiros têm que continuar a investir dentro das suas possibilidades de investir de nas forma pessoas, consciente. investir nos seus colaboradores. Eu sou muito virado para aí, como é natural. Diríamos que aproveitaríamos ainda estes, esperemos que poucos meses, até conseguirmos dar a volta por cima para rever, reestruturar internamente processos, pessoas, dar competências, rever produto, fazer aquilo que é execuível sem que haja aqui um investimento, pelo menos significativo, financeiro, mas paralelamente não descurando aquilo que possa ser o investimento necessário para depois os próximos anos e que na realidade se pode ir já planeando, porque aquilo que é importante para o sucesso do investimento é um planeamento. Sim, sem dúvida. João, e achas que 2021 vai ser um ano de investimento? Tenho dúvidas, para ser sincero. Tenho muitas dúvidas. Eu acho que pode ser um ano de investimento daquele, algum, não todo, do investimento que já estava planeado, mas mesmo assim acho que vai haver tal como houve em 2020, vai haver aqui algum retrocesso, as pessoas vão estar ainda muito retraídas. A questão da vacina, tipo, toda a gente quer a vacina e isso obviamente, é uma ótima notícia e é o chamado luz ao fundo do túnel. Mas ninguém sabe concretamente ainda os efeitos secundários que a vacina possa ter. Enfim, vai tudo um bocadinho esperar para ver e eu acho que o 2021 ainda vai ser um ano de esperar para ver um bocadinho como é que as coisas acontecem. Vai ser, eu acho e quero acreditar, espero, que será diferente do 2020. Eu acho que se faturarmos a barbaridade quase do dobro do que faturámos em 2020 vai ser muito bom. Mas nunca chegaremos aos números de 2019 nem nada do género. Eu acho que até chegarmos a 2019, eu diria que antes de 2023 provavelmente isso não vai acontecer. Isto é aqui a minha estimativa, de acordo com as conversas que tenho. Informação disponível, não é? As conversas que tenho com alguns hoteleiros. Eu acho que aos números de 2019, e nós realmente estávamos os últimos 2, 3 anos foram anos excepcionais em termos de hotelaria,
Eu acho que pelo menos vamos levar aqui 2 anos para conseguir lá voltar. Sim, eu acho que nós vamos arrancar mais ou menos como arrancámos este ano, este 2020. Será, em princípio, mercado nacional maioritariamente a aguentar aqui a estrutura, e depois eu diria que a partir de setembro, esperemos nós que a maioria da população mundial esteja já vacinada, comecemos a arrancar com o turismo internacional e sim, efetivamente 2021 não será, expectavelmente, um ano ainda muito bom, mas vai ser o início de uma nova caminhada e com a resiliência que o setor tem, havemos de lá chegar. Eu acho que para Portugal, essencialmente, além da vacina em Portugal ser muito importante, mas em termos turísticos, para nós é muito importante a questão da vacina em países como o Reino Unido ou como a Alemanha, porque isso vai determinar para nós, em termos de turismo externo, o que vai acontecer em termos de vacinação nesses 2 países, essencialmente. Não queria entrar muito aqui na questão mais política, mas achas que vamos sentir muito o efeito do Brexit? Não. Porque, em princípio, sendo eles os primeiros a ter vacinas... Mas, sinceramente, não. Não. Não me parece. Portugal continua a ser um destino de eleição para eles. Não vamos perder essa confiança. Vai ser completamente indiferente. Eu acho. Isto é a minha ideia. Pode haver uma diminuição, mas tenha assim um impacto muito grande. Sinceramente, não creio. Ok. Em termos tecnológicos, digamos assim, se pudéssemos recomendar quem nos está a ouvir a priorizar investimentos, por onde é que começarias? Eu acho que hoje em dia nenhum hotel sobrevive sem um bom website, sem um bom booking engine e sem um bom channel manager e um PMS. Eu acho que estamos a falar de 4 ferramentas básicas para começar. Mas achas que as básicas... Porque essas... Chamado de iniciação na hotelaria. Vamos assumir que essas básicas as unidades hoteleiras já têm. É o mínimo. Em termos de investimento, para que se tornem mais competitivos, para que consigam chegar primeiro que os outros, porque na realidade nós somos todos muito solidários uns com os outros, mas quando o mercado abrir, vamos estar cada um a lutar pelo seu quintal. O que é que pode ser um investimento que possa fazer a diferença? Não sei, hoje em dia existe uma série de ferramentas, de programas de fidelização dos clientes, existem ferramentas de Revenue Management Systems, que dão-nos uma visão muito global em termos de mercado, em termos de concorrência, que acho que é uma ferramenta que hoje em dia é muito importante para os hotéis, se for bem configurado ou se o setup for bem feito. Agora falo com muitos hotéis que às vezes dizem que não tiram partido ou que aquilo não é muito caro e não vende ali grande retorno. Às vezes é a maneira como nós o utilizamos, ou seja, e vou dar um exemplo pequeno. Nós às vezes temos a mania, ou muitos dos hotéis têm a mania de configurar os seus hotéis concorrentes com os hotéis que estão ali à sua volta. Hoje em dia já nem os hotéis que estão à volta já não são hotéis concorrentes. Hoje em dia um hotel no Algarve, um hotel concorrente dele pode ser um hotel na Grécia, pode ser um hotel em Benidorm, um hotel em Málaga, um hotel enfim, na Turquia. E antes de ter as ferramentas certas, o que eu digo muitas vezes é que nós já temos que ter uma noção muito clara do que é o nosso negócio e para onde é que queremos levar o nosso negócio, ok? Isso é determinante. E quando tivermos essas ideias muito bem definidas no nosso market plan, chamemos assim, aí podemos sim perceber que queremos investir numa ferramenta, queremos comprar essa ferramenta, queremos utilizá-la, queremos que ela seja um suporte a nós, ao nosso trabalho no dia-a-dia, porque claramente quando ela é bem trabalhada e bem utilizada facilita-nos imensa vida, poupa-nos imenso tempo e nós podemos ter a cabeça um bocadinho liberta para pensar um bocadinho mais fora da caixa, que isso hoje em dia é fundamental, porque nós não temos tempo para pensar e às vezes é bom ter tempo para pensar, que é uma coisa que hoje em dia é raro, ter tempo para pensar é tipo quase um luxo, principalmente em hotelaria. Daí a tal questão de sermos muitas vezes muito mais reativos do que proativos. Pensar é quase um luxo nos dias de hoje. Mas pronto, isso não é só na hotelaria, É global. É global. Isto para dizer o quê? Há ferramentas, e podia dizer aqui uma panóplia de ferramentas. Agora, eu acho que mais do que comprar uma ferramenta por comprar uma ferramenta, nós temos que saber conhecer bem o nosso produto e conhecer bem o mercado onde temos inserido o nosso produto e perceber para onde é que queremos levar e definir bem os nossos objetivos. Porque senão não há ferramenta nenhuma neste mundo, por muito boa que ela seja, que nos ajude, que nos dê os resultados que nós queremos. Chegaste exatamente ao ponto que eu queria, que é, como dizes bem, às vezes fazemos investimentos porque vamos atrás do rebanho, toda a gente faz, toda a gente diz que aquilo é muito bom, portanto eu também quero, e não pensamos se aquilo se adapta ao nosso negócio. Porque o facto do vizinho ter
não significa que eu tire o mesmo partido e que seja a solução ideal para mim. Portanto, e eu já referi isto noutras conversas, que é muito importante olhar para o negócio, perceber quais são as reais necessidades, procurar a melhor solução para essas mesmas necessidades e depois, como tu dizias e bem, porque é provavelmente a maior lacuna que eu vou encontrando nos clientes com quem vou-me cruzando, que é as parametrizações. As ferramentas podem ser muito boas, mas se for mal parametrizada, não há nada que lhes valha. E isto faz... E aí estamos claramente a jogar dinheiro à rua. E existem ferramentas que custam quase 100 mil euros no mercado, que há muitos hotéis que compram, porque alguém lhes disse que são muito boas e depois são mal parametrizadas e acabam por não te dar qualquer tipo de apoio e de nenhuma ajuda. E depois chegas ao final do ano e depois tens alguém a perguntar-te mas porque é que gastou X nisto, se isto não tem... A tecnologia pode ser uma benção ou uma maldição, não é? Mas isto para dizer que é um bocadinho peixinho de rabo na boca. Se nós não tivermos os processos e procedimentos bem definidos para aquelas necessidades que são identificadas, se não tivermos os recursos humanos alinhados e com capacidades, com formação, para levar esse investimento para a frente, é um custo. E o sinónimo de investimento não é custo. Sim, completamente. Aí estou completamente de acordo contigo. Por isso é que eu acho que antes de fazer um investimento, e digo isso outra vez, e às vezes eu até digo isso a quem queira comprar, neste caso a mim ou à empresa para a qual eu trabalho, antes de investir nisto, perceba exatamente, defina os seus objetivos enquanto empresa, defina o seu mercado, defina o seu posicionamento, organize-se cá dentro de casa, defina muito bem o que é que quer e a partir daí, sim, esta ferramenta faz todo o sentido se for parametrizada de acordo com os seus objetivos, porque é isso que muitas vezes não acontece. Muitas vezes as coisas são feitas em cima do joelho, as ferramentas são compradas porque vamos num rebanho, percebes? Como tu disseste bem, e depois, passado uns meses, dizem que afinal investiram X dinheiro naquilo e que não está a trazer o retorno que lhes era suposto. Pronto, e aqui estou a falar de várias ferramentas, não estou a especificar uma ou outra, obviamente umas são mais acessíveis em termos de custos, outras são mais caras e que nem todos os hotéis, neste caso, têm a possibilidade de as adquirir, mas eu acho que não é dramático não as ter, não é por isso que ficam completamente fora do mercado, existem muitas outras alternativas para se trabalhar. Agora, continuo a dizer, antes de fazer um investimento destes, que é um investimento grande e que requer também alguém com competências para saber utilizá-lo, que é preciso que internamente as empresas se organizem, que é isso que muitas vezes não acontece. E nós já há bocado falámos um bocado nisso, que é hotéis que abrem, de pessoas que se lembraram de abrir hotéis porque perceberam que era uma indústria que estava a correr bem, que havia imensa gente a enriquecer na hotelaria e tal, sem terem informação, tudo bem, é legítimo, não os condeno por isso, mas depois, quando querem pôr um negócio, efetivar um negócio e querem começar a operar, é bom que também haja ali alguma experiência, pelo menos formação e tentativa de conhecimento da matéria, porque senão depois começa-se a fazer, acaba-se o investimento e começa a ser custos e custos e custos. Certamente a ti já te aconteceu, pelo menos a mim já me aconteceu várias vezes, de unidades hoteleiras que nos contactam, sei lá, tipo à quarta-feira porque vão abrir na segunda-feira. E querem tecnologia, querem soluções e querem fazer investimentos que só mostra que não foram de todo planeadas. Sim, nós fazemos muito esse trabalho. Nós fazemos muito esse trabalho, quer dizer, o que é que eu queria dizer? Nós na Guestcentric, essencialmente, porque estou a falar da Guestcentric porque é onde nós vendemos os produtos, o website, o motor de reservas, o channel, que fazem parte aqui daquele chamado kit de iniciação. Nós fazemos um trabalho muito de análise de mercado, perceber as unidades que vão abrir, as tendências que existem no mercado, tentar logo falar com essas empresas, prepará-los, tentar-lhes ajudar. Ou seja, você vai abrir daqui a 6 meses, mas tem que começar a preparar já o seu posicionamento online, isto tudo, nós estamos cá para ajudá-lo e tal, e muitas vezes, que é um trabalho que eu acho que é muito importante, e nós fazemos-lo muito. E dizer sempre que não, porque, ou seja, acham que isto é secundário, e depois, à última hora, afinal, lembram-se, pois, exato, aquilo que tu dizias, vou abrir o hotel daqui a 3 dias, preciso de um site, arranja-me lá uma coisa aí com um vídeo de fotografia. Rápida, barata e eficaz. Pronto. E então, é um bocado, mas é ossos do ofício e sabemos que, por muito que tentemos contrariar isto,
deste tipo de situações nunca nos vamos livrar. É um bocadinho. Voltamos outra vez à história da cultura. João, o que é que tu achas que podes dizer a quem nos está a ouvir, para além daquilo que já fomos aqui discutindo? Nós não viemos aqui hoje propriamente dizer façam investimentos, nós viemos alertar para façam investimentos de forma correta, consciente e planeada, mas vale a pena termos esperança? Vale a pena fazer este trabalho? Vale, eu acho que sim. Eu acho que nós temos, neste momento temos aqui um azar, chamemos assim, porque estamos numa indústria que está a ser fortemente afetada. Mas é que é um período muito longo, há bocadinho falavas no Cabo das Tormentas, não é? Sim. Vale a pena passar o Cabo das Tormentas? Porque Bom. ainda há uns meses pela frente, e como tu disseste, prevê-se que só para 2023 é que tenhamos um volume idêntico ao que tínhamos em 2019. É demasiado tempo. Sim, eu falei em 2023 para termos um volume igual a 2019. Sim, mas também acredito seriamente e estou convicto que em 2021, essencialmente a partir do segundo semestre, vamos começar a sentir as coisas de uma maneira diferente e nós, hoteleiros, chamemos assim, vamos começar também a achar que tudo aquilo que tivemos, o trabalho difícil, tudo por aquilo que passámos durante 1 ano e meio, basicamente, será à volta disso, começa a ter aqui alguns resultados. E é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, nós temos azar neste momento, porque trabalhamos na indústria, numa das indústrias que é das mais afetadas neste momento, falo de hotelaria, falo de restauração, ou seja, muito o que o turismo envolve, direto ou indiretamente, mas também, como eu já te disse, eu acredito fortemente que esta, a indústria que tanto sofre agora, será das primeiras depois, não digo que será das primeiras a recuperar, mas que vai voltar, ou seja, nós, a indústria do turismo, a indústria da hotelaria, nunca vai acabar, e isso é garantido. Por muito que passamos por esta fase muito complicada para toda a gente, e eu infelizmente tenho noção que há pessoas e há empresas que não vão conseguir sobreviver, e outras vão se adaptando com alguma dificuldade, mas estão tentando dar o seu melhor, ou seja, o fator flexibilidade aqui também acaba por ser determinante. Eu, por norma, sou uma pessoa muito positiva e acredito seriamente que, ou seja, o turismo vai recuperar e nós vamos todos a voltar a ter aquele burburinho da nossa indústria, de hotéis cheios, de aviões cheios, de aeroportos a abortar, que todos nos queixamos, mas vivemos um bocado disso, de feiras, no nosso caso concreto, de mega eventos que toda a gente dizia, fogo, lá tem que ir para uma feira para Londres ou para Madrid, mas este ano toda a gente teve saudades de ir. Verdade. Toda a gente dizia, que seca, entrar naqueles comboios cheios de gente e não sei o quê. Sim, horas a passear pelos pavilhões. Pronto, saí lá super cansado, mas toda a gente este ano tinha-se matado para ir para a World Travel Market em novembro, por exemplo. É um facto, e ainda bem que assim é. Enfim, por isso eu acredito que vai voltar. Eu voltei a fazer-te a pergunta para tu reforçares aquilo que já tinhas dito de propósito, porque efetivamente o grande objetivo destas nossas conversas é motivar as pessoas que estão do outro lado. E obviamente que vai haver uma seleção natural. Alguns vão ficar pelo caminho, mas se calhar porque também não estavam tão bem preparados. Pode ser que se consigam reinventar, mas porque eu quero mesmo... Também é a chave, ou seja, as empresas terem neste momento aqui uma oportunidade para mostrarem o que é que valem, entre aspas. Ou seja, há muitos que vão ter isto é uma oportunidade que lhe vai sair cara, não tenho dúvidas nenhuma, vai sair cara e vai sair cara a muita gente em particular, porque há muita gente, infelizmente, que vai acabar por ficar no desemprego e provavelmente nunca mais vai voltar à indústria do turismo. Agora, além de haver uma seleção natural, também é uma seleção natural que é um bocadinho forçada para aquelas empresas que vão ter a chamada resiliência, que agora está tão na moda, de se reinventarem, de se aguentarem, de se reinventarem. Eu dou o caso olha, o nosso caso, eu digo isto a imensa gente. Na Guest Centric, que é o grupo que a Great Hotels faz parte, nós, no meio do nada, entre aspas, inventámos uma marca nova que é a Small Portuguese Hotel, ou seja, lembrámos de criar uma marca em maio, numa reunião de equipa, tipo, vamos desenvolver uma marca só para unidades portuguesas, que são aquelas unidades que tendencialmente estão a ter maior procura, que são unidades mais pequenas, muitas de turismos rurais, mas também temos hotéis de cidade, temos hotéis no Algarve, temos hotéis no Norte, assim. Mas uma série de unidades, por exemplo, que não tinham tido nunca uma capacidade de se promoverem, de marketing, de tentarem chegar a um público mais global, e que nós, num espaço de 1 mês e meio, montámos um website, criámos uma marca, montámos um website, montámos uma série de parcerias com marcas portuguesas de renome, como a Galp, a Delta, o ACP, a Rádio Comercial, enfim, e no mês e meio colocámos no ar um site com 140 hotéis em Portugal. Neste momento somos o site com mais unidades em Portugal,
Não sei se te posso fazer esta pergunta, mas para participar nessa vossa iniciativa, e atenção, não estamos aqui a vender nada, mas para participar nessa iniciativa há um investimento direto? Não há investimento direto, há uma comissão que é paga. Para já nós só temos, para conseguir ter o projeto no ar tão rapidamente como era o objetivo, nós começámos só com clientes que eram clientes guest-centric e neste momento ainda mantemos, porque já tínhamos toda a informação do nosso lado para poder montar a plataforma e poder fazer as integrações rápidas de maneira a conseguir pôr o projeto e, ao fim e ao cabo, o portal na rua. No futuro próximo, essa questão pode vir a ser alargada a outros, ainda não está neste momento, mas pode vir a ser alargada a parceiros, a outras unidades que não sejam para já guest-centric, mas isso para já ainda não é. Mas o custo é um custo de uma comissão por cada reserva. Aquilo que nós quisemos aqui foi potenciar pequenas unidades que não tinham maneira de o fazer e que também percebemos que acabavam por ser aquelas que eram mais procuradas, pelo tipo de produto que, entretanto, devido à pandemia, foi mais procurado, um produto mais pequeno, mais isolado, enfim, que cumpriam todas as regras de segurança, que, além da questão do clean and safe, nós ainda introduzimos mais 2 ou 3, se não estou em engano. Mas pronto, ou seja, isto é um exemplo, eu não estou aqui Não, para... eu só puxei este tema para dar, porque eu acredito efetivamente nesta ideia de que, obviamente, investimento implica dinheiro, mas há muito que se possa fazer com pouco investimento ou praticamente nenhum nesta reinventação do negócio. E assim como vocês tentaram criar um produto diferente e com a rapidez que o conseguiram fazer, existem imensas empresas em Portugal que o fizeram na hotelaria e nos fornecedores da hotelaria. E, portanto, eu acho que, efetivamente, as pessoas devem olhar um bocadinho à sua volta e perceber que há mais para além daquilo que se fala todos os dias e que há projetos muito engraçados que pode, pelo menos, abrir-lhes os horizontes e dizer, pá, se calhar esta ideia era porreira. Aliás, e encaixa no meu produto e tal. Exato. Não sei se te recordas, a Patrícia Correia, na nossa conversa, disse-nos que fez um vídeo promocional do Monte Santo Resort. Foram eles que fizeram. É um home vídeo e, portanto, não houve diretamente um investimento, houve sim o empenho de uma equipa para fazer algo para o seu cliente, para lançar no mercado. Mesmo nós, no nosso caso, foi isso, ou seja, o investimento não foi nenhum, porque foi tudo made in-house. Nós pusemos pessoas de diferentes departamentos da empresa a fazer coisas diferentes, também foi ótimo porque motivou as tropas, digamos assim. Na véspera do site, eu próprio que nunca tinha carregado sites, ou seja, vamos lá ver, eu nunca tinha carregado sites na vida e estive a carregá-los até às 2 ou 3 da manhã, tipo na véspera do portal ser lançado. Eu e como muitos colegas meus, tipo, nunca tinham feito exatamente este trabalho. Ou seja, criou-se ali um espírito de equipa que foi porreiríssimo e é isso que as pessoas também querem, ou seja, sentirem-se motivadas para uma coisa nova e para trabalharem. E quando nós damos nas empresas, mais uma vez, quando nós damos esse voto de confiança aos colaboradores, eles naturalmente motivam-se e sentem-se envolvidos. As pessoas têm que sentir-se envolvidas para poder dar mais de si no trabalho. É isso que eu acho que é determinante. Acho que podemos concluir esta nossa conversa com a máxima de que o investimento possível, executível e também desejável nesta época seja muito mais interno, focado nas pessoas, na exploração do potencial da equipa do que propriamente financeiro? Sim, diria que sim, até porque o financeiro sabemos que, tirando algumas exceções, é mais limitado, porque as prioridades são outras, como já disse há bocado, e não vou estar a voltar a repetir, mas temos que apostar internamente, temos que valorizar as pessoas, temos que lhes dar motivação, porque estas pessoas que foram tão importantes para nós termos tido sucesso até há um ano atrás, são as mesmas pessoas que nós vamos precisar para continuar a ter o mesmo ou ainda mais sucesso quando isto acabar. E pessoas boas, chamemos assim, não existem... Bons profissionais, pronto, é mais correto dizer. Não existem do outro lado da esquina. Sentimos isso. Em 2019 o mercado estava completamente espremido. Não é? Exatamente, não se encontra em todo lado. E eu acho que... Eu sou muito apologista da cultura do se investes nas pessoas, estás a investir na empresa. Porque é aquilo que eu disse. Ou seja, eu vou lá para fora vender a Great Hotels, eles não fazem ideia quem é o meu CEO, o meu VP ou quem seja. Sou eu. E se eu for e fizer isso de uma maneira motivada e representar bem a organização para a qual eu trabalho, é uma mensagem positiva que eu estou a passar da empresa, ou seja, e é isso que passa com qualquer colaborador, desde quem está no suporte, desde quem vai para a rua dar a cara aos clientes, desde quem atende as chamadas, desde quem está nos... Até porque a OTA pode fazer a venda final ao cliente
mas são depois as pessoas que estão na unidade hoteleira que fazem a máquina mexer, que fazem com que o cliente saia satisfeito e faça reviews e que se venda mais e, portanto, todo aquele depois processo de venda que já estamos, obviamente, familiarizados. João, muito obrigada pela tua partilha. Foi um prazer ter-te connosco. Espero que possamos conversar daqui a um tempo a falar mais de investimento financeiro, porque certamente trarás aqui algumas dicas interessantes de onde é que se pode gastar dinheiro para transformarmos o nosso negócio mais rentável, com maior sucesso. Por agora ficamos com esta nota de nos focarmos nos recursos que temos, sejam humanos ou físicos, e fazermos o melhor que conseguirmos. Espero ter contribuído com alguma coisa. Contribuíste, certamente. Voltamos para a semana com um novo convidado, mas iremos manter o tema tecnologia. Neste caso sobre os desafios que o nosso setor ainda enfrenta e como fazer diferente. Esperamos por si na próxima quarta-feira. Continua a acompanhar-nos no Instagram em @inovetalks. Até lá.